O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba julgou o caso de registro de candidatura do senador Cássio Cunha Lima, candidato ao governo do Estado. E aí, por 5 votos a 1, a Corte decidiu que o senador Cássio é elegível. E aí o que ficou marcado dentro do julgamento foi uma questão sobre o julgamento se valeria para o primeiro turno, a questão da condenação, ou para o segundo turno. Olha, a Constituição brasileira diz que as eleições são disputadas no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro para se garantir a eleição dos candidatos a governador, senador, deputado federal, deputado estadual, presidente. Só acrescentando o seguinte: no caso de segundo turno, as cidades com mais de 200 mil eleitores, caso para governador e caso para presidente, ficando de fora os cargos de senador, deputado estadual e deputado federal. E aí, alguém pode ganhar uma eleição quando vai para o segundo turno, se não no segundo turno? Pode-se ganhar primeiro? Não. Então, ninguém é eleito no primeiro turno, a não ser que ganhe com 50 mais 1. Passando para o segundo turno só depois das eleições, no último domingo de outubro. E aí causou celeuma essa questão o tempo todo no julgamento, mas aí os juízes do TRE decidiram o seguinte, que o direito da igualdade, de que um candidato que fosse para o segundo turno, por exemplo, e depois quisesse ser candidato depois de 8 anos a deputado federal, é claro que ele com a condenação, com a conduta vedada, não poderia ser candidato porque a pena dele seria diferente de um que só disputou deputado federal ou senador que quisesse disputar o governo, e a pena dele seria no primeiro turno, e aí poderia disputar a candidatura normalmente. Então, esse entendimento de que as igualdades de condições prevaleceu e o senador Cássio foi liberado pelo TRE. Ocorre, porém, que a pena do senador Cássio foi colocada do dia 1º de outubro de 2006. Portanto, a pena dele acaba dia 1º de outubro de 2014. 8 anos de pena. A eleição que foi em primeiro turno, dia 1º, só vai ser realizada dia 5 de outubro de 2014. Ou seja, 8 anos e 4 dias. Por isso, o senador está livre, 4 dias, ganhou 4 dias. E aí eu me pergunto, e a igualdade? Os candidatos que nós temos hoje na Paraíba, os mais de 400 candidatos que vão disputar a eleição dia 5 de outubro. Se houver alguma conduta vedada de qualquer um desses candidatos, a pena deles será contada a partir do dia 5 de outubro. E as eleições de 2022, 8 anos depois, a pena deles só vão acabar dia 5 de outubro de 2002. A eleição em 2002 será realizada no primeiro domingo, ou seja, dia 2 de outubro de 2002. Então, como é que há igualdade? Se qualquer um candidato dessa eleição que disputa o pleito tiver uma condenação, e o TRE vê isso, em 8 anos, a eleição, a pena dele vai ser 3 dias antes do período eleitoral. Ou seja, a eleição será diferente da de Cássio, 3 dias antes da condenação. Nenhum pode disputar a eleição de 2008. Então, qual a igualdade nesse sentido? Por isso que o ex-governador Antônio Mariz, naquele famoso caso da cassação de Humberto Lucena, dizia que a justiça eleitoral era como uma coxa de retalho, tinha emenda em todo canto. É preciso que os legisladores, que fazem as leis, os deputados e os senadores, coloquem uma legislação eleitoral que não permita tantas brechas e que haja esse tipo, que seria uma injustiça. Cássio está livre 4 dias antes, por enquanto, pelo TRE, das eleições, porque a pena dele foi de 8 anos, e a eleição foi 8 anos, vai ser 8 anos e 4 dias, mas todos os que disputam agora será apenas 3 dias depois das eleições de 2022. Uma injustiça a todos que disputam o mandato esse ano. Jarismar Pereira, direto ao ponto.